Roda de Cambas. Roda de Cambas. Um encontro com os grandes protagonistas da vida. Na vida de cada um de nós. Roda de Cambas. O ponto de encontro dos amigos para falarmos de si, de nós e de todas as coisas. Roda de Cambas. Elton John no tema Rocketman a abrir a 5ª edição do programa Roda de Cambas. Ouvintes da Rádio Benguela, saudações, estamos de volta, passados 7 dias do nosso ciclo semanal, da nossa presença aqui nos estúdios da Rádio Benguela para esta abordagem, como sempre, coloquial, bem disposta, sobre variados temas. É um programa que vai já fazendo alguma estatística. Por motivos de força maior, é a segunda vez que não contamos com a presença do nosso moderador, o Cristiano Fernandes. A terceira que não contamos com a presença do nosso convidado residente, o Carlos Pacatolo. Um está no estado de convalescença, o outro se encontra ausente da província de Benguela por motivos de força maior. E como sempre dizemos, quando a circunstância assim dita, os lugares são felizmente preenchido por outros cambas, o que prova que somos realmente uma roda com o dinamismo que se impõe e que podemos contar com os nossos cambas. Para começar as apresentações, vou passar a palavra ao meu colega, o Hernani Domingos, o convidado residente, para, como sempre, apresentar os nossos novos, os nossos recém-chegados cambas. Bom, obrigado, Gociano Patissa. Boa tarde, boa noite. Ficamos aqui no diferencial de ser boa tarde ou boa noite. Um dia destes nós vamos acertar. Somos 8 horas, portanto, para uns é boa tarde ainda, mas para os outros já é boa noite. Portanto, boa tarde, boa noite ali para casa também, para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham todos os sábados, nesta hora, aqueles que durante a semana dão o seu feedback. E aproveito também para apresentar aqui os nossos convidados, a pedido do Gociante, a nossa camba Perpétua Chaluca. Boa noite, boa tarde, Perpétua. Boa noite, boa tarde, já que não se sabe que período vamos saudar. É um prazer estar nesta roda de cambas. E desde a altura em que o programa começou, disse, esta roda de cambas parece ser só para homens. Mas um dia lá estarei. E felizmente. Desculpa cortar. E eu acho que nesta altura, se calhar, eu estive fora de Benguela. Já que agora tenho outros compromissos. Ainda fora, bem, não é? Fora de Benguela. Mas eu dizia, eu quero estar nesta roda de campo. Ora, e quinta-feira o meu telefone tocou e foi agradável receber este convite. Senhora, sim, senhora. E obrigada por tudo. Ok. Estender aqui também o nosso boa noite ao nosso amigo Eridson. Boa noite, boa tarde, Eridson. Bem-vindos desde já ao nosso programa Roda de Cambas. A Perpétua continua a trabalhar com saúde pública. E o nosso convidado, em que é que trabalha? Sou professor e educador de par. Ok, bem-vindos ao nosso programa. Vamos oferecer mais uma saudação musical. Vamos reforçar, hoje estamos, a EMPA está pronto para aviar, né? Sem cartão do povo nem nada, né? Alexandre Bernardo, o nosso operador de som em serviço, também auxiliado pelo DJ Solito. Vamos viajar até a Inglaterra, presença musical dos London Beat. Esta música foi criteriosamente escolhida por uma das passagens que diz, e é o título, I've been thinking about you. Tenho estado a pensar em si, nós também, caro ouvinte, temos estado a pensar em si durante os 6 dias que antecedem o nosso regresso. Nós voltamos daqui a pouco para anunciar já o nosso tema. 18 horas, 11 minutos, Rádio Benguela, Espaço Roda de Cambas, hoje 7 de julho de 2018. Roda de Cambas, um encontro com os grandes protagonistas da vida, na vida de cada um de nós. Acordes finais do I've Been Thinking About You, London Beat, a música que saiu nos anos 80. Essa é daquelas questões que já se dizem, uma peça de arte bem feita sobrevive aos tempos, não é? Roda de Cambas, 5ª edição, vamos voltar à nossa conversa aqui para o estúdio. Só está a coincidir mesmo o Camba, né, Hernani? Há quanto tempo é que se conhecem com a Perpétua? Eu estava aqui em Alfa a dizer, vou passar lá para casa a informação que já nos conhecemos há uns 20 anos. Mas é muito tempo, né, Perpétua? Não, muito tempo. Ali, sensivelmente, vamos falar em 14, 15 anos. Não. Sim. Muito mais do que isso.
Não, 14. Aí pelo menos 16. Não, Hernando, meu filho está com 15 anos e não Foi pode ser antes mais disso. que isso. Foi antes Posso disso. encostar um pouco mais para o microfone, Perpétua? Desculpa. Tá bom, pronto, agora está melhor. Pronto, Agora, Perpétua, 16, sem dá-nos problemas. uma nova amizade, né? Há quanto tempo é que se conhecem com o amigo Erickson Xing? há um ano, Há um ano, num projeto que nós estamos a desenvolver sim. com o apoio do Fundo Global Pois. para a mitigação do VIH Ok. e outras ITS, Ok, não é? Naquilo que estamos a chamar de população-chave, certo. trabalhadoras de sexo e homens que fazem sexo com homens. Então foi nesta altura que eu conheci o Erickson, porque ele entra não só como professor, mas também como educador. Ele é educador de pares. Educador né? de pares. Então, Então, ok. É bom. Comigo nos conhecemos já há um bom tempo, né? bastante tempo também. Eu me lembro. Eu sou chata, porque Chato quando sou preciso eu ligo. Chato sou eu. Só de um perfeccionismo com a equipa que às vezes põe pressão sobre a equipa. Mas sabe que não me imaginava voltar a fazer uma coisa como essa que estou a fazer. Fiz há 6 anos que eu não me sinto como locutor, já disse na edição passada. Exato. Mas é uma traição, entre aspas, do Cristiano. Entendeu ficar doente e eu tenho que o cobrir. Não fazia parte dos meus planos conduzir um programa mais ou menos nesses termos. Ainda bem que não é um programa como tal, é um encontro de Cambas. Isto me deixa mais relaxado. Mas a Perpétua, lembro-me, há alguns 12 anos, num estúdio de rádio, a Perpétua é minha convidada, estamos a falar de um tema parecido e um outro convidado, colega dela de painel, diz o seguinte, eu cito: a prostituta não me pode obrigar a usar camisinha. Como cliente, eu tenho que usufruir de acordo com o dinheiro que gastei. Lembra-te? Sim, lembro-me bem. Vamos comentar isso. A prostituta, dizia ele, não me pode obrigar a usar camisinha. Como cliente, eu tenho que usufruir de acordo com o dinheiro que gastei. Só lhe faltou dizer, posso ligar para o INADEC, né? Vamos Para comentar. reclamar sobre os direitos dele. Pois nestes casos, vamos tentar enquadrar isto numa relação a dois. Que direitos aí é que prevalecem? Da fornecedora de serviço, do cliente, dos dois? Como é que podemos enquadrar esta relação como é que se diz? Profissional de sexo, cliente, como uma relação de compra e venda de serviços? Bem, neste caso, vamos olhar um pouquinho para aquilo que é a história, não é? Pois. Acreditamos que até há uns 5, 6 anos para cá, falar-se do uso do preservativo neste grupo de pessoas, as trabalhadoras de sexo, era uma questão como se fosse um mito. Jamais, nem pensar. Logo, todos aqueles que queriam usufruir desses serviços achavam no direito de fazer o que quisessem, como bem entendessem. Mas estamos em crer que, fruto de muito trabalho, e também porque hoje quase todas as pessoas estão muito bem informadas sobre os riscos que correm, não é? Elas hoje também já reclamam um pouquinho, mesmo sem saber que são os seus direitos, na verdade, mas já reclamam que sem preservativo não. A menos que ela esteja a viver uma situação muito difícil, muito complicada, aí aceita, vamos chamar de suborno, porque acaba por ser um suborno, porque ele vai acrescer o valor para poder ter essa relação sem o preservativo. Mas fruto do trabalho que nós temos estado a desenvolver nos focos da prostituição, principalmente em sensibilizá-las que elas tenham o direito de negar em não ter relações desprotegidas, não é? Hoje elas também já dizem não a relação sexual com o cliente sem o preservativo. E é na base disso que muitas são agredidas, até porque eles agora estão com uma outra artimanha. Primeiro, servir-se, mesmo que seja com o preservativo, mas no final não pagam. E se reclamar, esta pessoa apanha. E eu acredito que os direitos delas são violados bastante. E no encontro que tivemos há bem pouco tempo com um grupo de senhoras, para falarmos sobre o ambiente jurídico que norteia essa questão da prevenção das doenças, das infecções transmissíveis sexualmente, elas falam com propriedade que mais apanham do que recebem do dinheiro que deveria servir para custear aquilo que são as despesas que as levam a fazer este tipo de trabalho. Vou lhe pedir uma pausa. Vamos ainda ouvir os dois em relação a esta sentença de abertura. O cliente
de acordo, faz algum sentido esta exigência? De acordo com o dinheiro que eu paguei como cliente, a prostituta não me pode obrigar a usar preservativo. Quero ouvir as vossas opiniões. Segundo os relatos que também nós temos estado ali a ouvir, normalmente costumam haver acordos entre partes. Porquê? Porque isso aqui muitas vezes não passa de um contrato, né? E tem de haver uma espécie de cláusulas do contrato. E uma das que, em relação a esta questão, uma das que já ouvi muitas vezes é que tem a ver com o preço que se paga. Há vezes que tu pagas um preço com preservativo, e se tu quiseres sem preservativo, tens de pagar um outro preço. Quer dizer, torna sempre a situação um bocadinho complicada, porque no fundo significa que há um preço que nós aceitamos para praticar o ato sem preservativo, assumindo desta forma todos os riscos que acarretam a situação. Portanto, muitas vezes tem a ver com o preço que se paga. Querido Xinga, vamos ouvir o seu lançamento. Eu diria que do ponto de vista social e também devido às informações do trabalho que nós levamos a cabo sobre a sensibilização às trabalhadoras de sexo, isto vai depender muitas das vezes da pessoa, do ponto de vista... Pessoa cliente ou pessoa fornecedora? Pessoa cliente e também a pessoa fornecedora, vai depender de ambas as partes. Se ela quiser se sentir à vontade em fazer o mesmo sem o uso do preservativo, ela sim o pode fazer, mas terá as suas responsabilidades futuras. Essas ITS que muitas das vezes podem usufruir pelo trabalho que elas desenvolvem, leva a um fruto de consciência muito negativa, a falta de informação. E é isso que nós temos trabalhado ultimamente e que não é bom. Hoje, do jeito que o mundo está a fazer sexo sem uso do preservativo é algo não favorável. Não aconselharia ninguém. Perpétua, voltamos a si. Começava já a descrever o perfil dos profissionais, se posso usar esta designação de sexo. Que perfil é que se pode desenhar? Há só mulheres, há também homens, que idades? E eu quero aqui acrescentar que, pronto, para além aquilo que nos ocorre numa primeira fase é que geralmente são pessoas oriundas da República Democrática do Congo, aquelas que estão de maneira mais aberta e mais assumida na prática dessa atividade. Em Luanda, os bairros em que mais se nota, nunca fui no Palanca, mas já me hospedei por motivos de trabalho, e não só na zona do Mártires do Kifangondo e no Cacenda, é bastante visível. E no ano de 2014, sob o ponto de vista da observação, podemos garantir que se registrou um fenômeno da entrada no mercado de pessoas nessa atividade de origem namibiana. Operaram nas províncias do Zaire, concretamente no município do Soio, em Luanda e em Benguela. Para aquilo que é a nossa realidade, sei que a Perpétua agora também já está a desenvolver atividades fora da província de Benguela, mas para aquilo que é a nossa realidade, do ponto de vista da proximidade afetiva, quero que traces o perfil das pessoas que estão envolvidas na prostituição em Benguela. Na verdade, o estudo que foi feito, serocomportamental, para este grupo em 2015, podemos notar que, na verdade, ainda prevalece uma percentagem muito alta de mulheres oriundas do Congo, mas temos muita mulher angolana, só que essas mulheres angolanas, elas trocam de província. Se eu sou de Benguela, vou para o Lubango, vou para o Uambo. Por que será? Se eu sou do Uambo, vou para Benguela, vou para Luanda. E temos também um número não muito grande, pequenino, de mulheres vindas da Namíbia. Mas essas da Namíbia, as namibianas, vêm com um contrato feito e devidamente bem assinado, porque elas trabalham como que uma instituição. E ouvia-se dizer, desculpa, a gente ouve muito, que a estratégia delas era, elas não aceitavam ser levadas, eram elas quem pagavam os serviços de um quarto de hotel, depois o cliente ia lá ter. O cafetão paga o hotel. E nós tínhamos um hotel de referência,
uma hospedaria. Imagino qual seja. De referência aqui no município do Lubito. Imagino qual seja. Temos uma outra também de referência no 28, no Lubito. E o cafetão paga. É angolano, no caso? Angolano. Bem, eu já cá estive nesta casa de rádio e havia anunciado, mas hoje não sei se devo falar. Mas são pessoas socialmente bem posicionadas. Socialmente bem posicionadas, que pagam esses espaços para ela e os clientes vão a esses locais onde elas ficam e elas têm todas as condições criadas, até porque, segundo elas, sendo como que uma instituição na Namíbia, elas são obrigadas trimestralmente a fazerem um check-up. Se durante um período... Estamos a falar de exames médicos, uma bateria de exames exatamente, médicos. Se não tiveste uma infecção oportunista, e agora neste trimestre que vens para a reconsulta, para os exames, estás com uma ITS, primeiro vais para a cadeia, depois pagas a multa. Por negligência? Por negligência. Pelo facto de saberes que há o preservativo para a prevenção e não há dinheiro algum que te vá salvar, por exemplo, se te infectares por o VIH ou uma hepatite, que são doenças crônicas no leque das infecções transmissíveis sexualmente. Então, é um grupo de pessoas muito bem organizadas, sabem por que estão ali e não fazem de maneira alguma, quer seja o cliente pague ou não, sem o preservativo. Podemos falar de média etária? Quais são as idades? Bem, o estudo na altura exigia-nos que pudéssemos trabalhar com pessoas entre os 18 e 45 anos ou mais. E, na verdade, a faixa etária é toda esta. Tem até pessoas com mais de 50 anos também ali nesta vida profissional, não é? Mas é maioritariamente dos 25 aos 40 anos estão ali a fazer este trabalho, não é? Agora, em relação às angolanas, são todas as nossas irmãs, sobrinhas, muitas a estudarem, e porque precisam de custear as despesas de escola, de estarem bem apresentadas. Então, se estuda de manhã, poderá ir à tarde ou vai à noite. Se estuda à tarde, vai à noite. E quem porventura tenha que estudar à noite, dificilmente será regular na escola, porque ela tem que ir trabalhar para poder custear os seus estudos. Até porque muitas delas são mães de filhos, têm 1, 2 filhos, precisam de sustentar não só aquele filho, mas como também mais de filhos não assumidos. Não assumidos. Mas as senhoras de maior idade, acima dos 45, o que nós conseguimos perceber, elas até têm um marido, têm um esposo, têm filhos, são chefes de família. Mas não sabe que a esposa de vez em quando dá umas escapadelas? Bem, eu penso que alguns sabem. Sim, eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque o que nós notamos nos focos durante o período de estudo, e porque nós chegávamos ao foco às 18, só saíamos à meia-noite ou à 1 da manhã. Durante o estudo. Questão de enquadramento, esse estudo quando é que foi realizado e que cidades é que cobriu? De outubro a dezembro de 2015 foi o primeiro estudo serocomportamental nos municípios do Lubito e Benguela. O segundo estudo serocomportamental, mas que já foram os 2 grupos da população-chave, trabalhadoras de sexo e homens que fazem sexo com homem. O estudo decorreu de setembro a fevereiro, de setembro de 2016 a fevereiro de 2017. Obrigado. O que nós percebíamos é que os maridos, alguns, é que levavam mesmo a esposa até o local de trabalho. Agora, que informação passa ao marido? Porque ele é que ele vai deixar de motorizada. E aquela hora, meia-noite, 1 da manhã, é que ele vai apanhar. Ficamos sem saber, mas elas dizem que se o marido não desconfia, sabe. Mas como ela sabe que o resultado do trabalho leva para casa mantimentos suficientes, então, com certeza, eles fazem ouvidos e olhos de mercador. Geral, dá para ver pelas palavras da Perpétua que esses maridos têm conhecimento, eles até podem fingir, porque algumas vezes custa assumir,
esse tipo de situação, mas basicamente preferimos dizer que eles têm conhecimento. Agora, aqui uma questão, colocando de parte esta prática realizada pelas nossas irmãs que vêm de outros países, que, segundo também as palavras da Perpétua, funcionam mais ou menos como uma organização, né? Bem estruturada, há ali regras a cumprir e quem falha tem uma penalização e tal. Uma espécie de atletas internacionais. Exatamente. Eu preferia trazer a conversa mais restritamente para as nossas irmãs aqui de Angola, que enveredam para este tipo de práticas, com todo o respeito que eu tenho por elas, né? Mas é muito por causa de motivos como a guerra, que nós nunca podemos esquecer, né? Grandes problemas sociais que as nossas populações têm, falta de informação. Lembra-te naquele tempo em que nós estávamos com aquele programa da CRS, Capacidades para a Vida, Life Skills, que trabalhamos, foi naquela altura que trabalhamos com a Caritas, da chefe Perpétua. O grande problema que nós tínhamos naquela altura era já da consciencialização das pessoas para os desafios da vida. E um dos desafios era como enfrentar situações como estas. Por quê? Porque é uma prática que sempre precisa de um sim, um aceitar. E um sim, eu vou fazer isso. Os motivos estão ali escondidos, mas sempre vai precisar de um sim do agente que depois vai praticar esse tipo de ato. E então, depois tem outra situação também, amigos, que, segundo relatos que também ouvi, é melhor dizer assim, de nossas irmãs, que são irmãs mesmo daqui de Benguela e de outras províncias, estou a excluir Luanda, que por causa da questão de não assumir, mas estar dentro do jogo, preferem praticar esse tipo de atos fora de Benguela e encontram um mercado fértil em Luanda. Uma espécie de camuflagem. Mas esta é uma outra categoria, sim, a categoria VIP. Pois, porque existe aquela categoria do 1.500, da lata de uma lata de cerveja, do 2.000 kwanzas. Do prato de bitoque. Exatamente. Mas também temos aquele grupo do 100.000, do carro, eu acho que os dois grupos, do apartamento arrendado. Eu posso enquadrar os dois grupos, né, dentro de um grande grupo que todos eles têm necessidades. E agora vamos ver. Necessidade ou capricho? Não, acho que é necessidade. Uns entram no jogo por causa da necessidade do 1.000 para sustento da família, porque sente que se não fizer isso, atenção, se não fizer isso, não estou eu aqui a dizer que é o único caminho que elas encontram. Existem muitos outros caminhos, mas entendem que se não fizer isso, não vão ter o que dar às famílias. Portanto, este é o grupo de pessoas que pertencem. Portanto, todos têm necessidades, mas têm necessidades do 1.000, do 1.500. Submetem-se. Depois temos aquele outro grupo mais especial, que realiza já assim um trabalho de luxo, né? Que até tem viagens pagas de avião, grandes hotéis lá onde vão para... mas todas estas fazem por um estado de necessidade. Se essa precisa de 1.000 para comer, aquela outra precisa para comprar aquela pasta bonita, não é? Então aí já a diferenciação das necessidades. Exatamente, mas é tudo dentro de um grupo de pessoas que têm necessidades. A falta de informação de um e de outro grupo é que lhes empurra. Mas acredite, Hernani, que muitas das meninas VIP que estão no trabalho sexual, não é? Têm uma casa com comida à mesa a tempo e hora, têm a faculdade paga, muitas até já têm um emprego, pode não ser aquele emprego que lhe pague o que quer, o que necessita, mas pelo menos têm um salário. Estas têm outra necessidade, está no outro nível. Eu entendo, mas não acredito que seja uma necessidade tanta, não é, para ter esta opção. Não, nem estas, é meu entender, nem estas, nem aquele grupo que tem a necessidade de 1.000 deve necessariamente encontrar solução dos problemas nesse tipo de atividade. Também não as protejo, mas acredito que ainda está em vantagem esta que tem já a casa, alimentação, escola paga, muitas das vezes. Mas aí, Perpétua, aí tem um outro problema. A outra necessidade que ela tem chama-se luxo. Sim, exatamente, luxo, falta de informação. Mas ela pode fazer do seu salário
o luxo que necessita de acordo ao que tem. Deixa eu colocar aqui uma questão, vê bem. Há aquelas que de facto precisam de 1000 kwanzas para comer, não é? E depois tem aquelas que até têm salário, têm emprego, tudo aqui já muito bem desenhado pela Perpétua. Só que ela olha para a amiga, o carro da minha amiga. Não olha para a amiga. Não, deixa eu só desenhar. Olha o carro da minha amiga. Cá! Hernani, eu também não tenho As um carro. roupas da minha amiga. Eu também não tenho um carro. Mas a Perpétua tem um Não nível de tenho informação. um salário. Não tenho um salário bom, até porque eu ainda estou na categoria de técnica média e não tenho vergonha de dizer A isso. Perpétua tem um nível Apesar de da formação superior. Apesar da integração formação social. superior, estou na categoria de técnica média. Nem por isso eu me deixo levar. Não, Perpétua, desculpa. A Pode Perpétua- ser um nível de conhecimento, pode ser um nível, mas não é por ali. Mas está muito tempo calado, fico Mas a preocupado. doutora não é trabalhadora de sexo. Há que deferir essas necessidades que podem ser por luxo ou por necessidades também, elas diferem normalmente. Bom, sim, Hernani, desculpa. A Vamos Perpétua a disse, isso. não, mas eu. A Perpétua disse, não, mas eu. Calma aí, Perpétua. Perpétua é minha amiga então. Só escamba. Ele está A mexendo nesse Perpétua tem um camba. nível de informação, integração social, responsabilidade, comprometimento e a Perpétua que nós conhecemos. Valores e coisas. Mas eu também Sabemos, posso sair sabemos, daqui não, aos Perpétua, 18, ir a Luanda. Perpétua, não quero que tanto. Hernani, É possível. Hernani, vamos olhar para o seguinte ângulo, né? Que é para não ficarmos a patinar muito neste ponto. Se há oferta é porque há procura. Estamos aqui a traçar o perfil dos fornecedores. Quem são os clientes, afinal, da prostituição? Como é, são de um perfil previsível, qualquer um? Quais são, em termos, pode-se colocar a questão das classes sociais? Quem é que vai à procura dos serviços? Todas as classes Isso, sim. sociais. O Cupapata, por exemplo, ontem já falamos do Cupapata na semana passada. Exatamente. Há Cupapatas que sejam utentes dos serviços Sim, de prostituição. Todos Cupapatas podem ser agentes de promoção, de ir à procura de pessoas que são trabalhadoras de sexo, isso é, as prostitutas. Qualquer pessoa, independentemente da classe, pode ser sim. Podemos falar em preços praticados? Sim, Sim. Luciano, Sim. prostitutas, para mim, não Sim, são sim. só aquelas que estão naquele ponto da cidade, Cool. no outro ponto da cidade, pontos que nós já conhecemos, não é? Sim. Sim, sim. Nos nossos bairros, todos nós sabemos que a fulana Eu ia de colocar tal, essa pergunta. a fulana de tal, se não for por Mas antes de experiência pular para a própria, sua pergunta, Faz favor, vamos Patrícia, abordar isso. eu tenho estado a dizer que o cliente são todos os homens. O Hernani, o Patrícia. É a oportunidade. É a E o vício oportunidade. também, né? E o vício, talvez. Pois, mas Patrícia, Também isso que eu ia dizer. Eu acho que- seja. desculpa, São só, todos os homens. Inclusive agora, no último encontro que tivemos com as trabalhadoras, Sim, sim. as senhoras dizem que até os meninos De escola. de escola, de bata, Também já se fala em meninos de bata que vão comprar Viagra à farmácia? também vão à procura dos serviços para querer pôr em prática todas aquelas cambalhotas. Pornografia. Pois é. Exatamente, em prática. Mas as senhoras disseram, nós nem pensar, demos uma corrida a este grupo. É verdade. E eu, nos focos onde nós fizemos o estudo, e que muitas das vezes vamos para dar palestra, porque a palestra é possível só à noite, nós vemos mesmo adolescentes, A frequentar 15, estes 16, lá. Nos Não me admira focos. nada, Luciano. Um bocadinho, uma vírgulazinha aqui é o nosso tema. Porque, surpreendentemente... E com nós aliança ou vimos- sem aliança, todos vão. Surpreendentemente, nós vimos há 3 semanas, aqui posso citar, o jardim dali do Largo, aí onde está o Consulado de Portugal. Né? Sim, sim. Tem uma escola ali perto, estávamos a passar. O que nós vimos? Miúdos, bem vestidinhos, com a roupa do colégio, com garrafas ali a beber. Portanto, vamos lá desenhar aqui uma coisa. Por vezes, desculpa interromper só para com um acréscimo. Por vezes, vão à lanchonete e dizem que querem chá. E as lanchonetes servem cerveja em canecas de chá aos estudantes. Exatamente, mas Luciano, só Uau, para terminar, sim. paramos e abordamos os miúdos. Então, o que é que vocês estão aqui a beber? Porque eventualmente parecia ser Coca-Cola, mas depois vimos as outras garrafas. E dentro da conversa eles disseram, não, cota, estamos aqui a ganhar ritmo.
Mas que tipo de ritmo é que vocês estão a ganhar? Estamos a ganhar ritmo para depois ir aí na zona da praia à procura daquelas nossas manas. Quer dizer, aquilo foi um escândalo para mim. Aqueles miúdos devem ter 20 anos. Portanto, é por ali onde a coisa começa. E é preocupante isto. Vamos falar todos. É uma roda de cambas, não se esqueçam disso. É verdade. E então, mesmo para os HSH, os homens que fazem sexo com homens, eles não estão neste capítulo da prostituição, mas em função da orientação sexual deles, nós também podemos fazer a mesma pergunta. Quem os procura? Pois é. Quem os procura, se há uma oferta, procura por eles as pessoas. Quem namora com estas pessoas? São todos os homens. Se não fosse sustentável, não estariam ali nessa atividade. Agora, Não, mas os HSH, os homens que fazem sexo com outros homens, neste caso vamos falar os gays, não é? Eles não estão na prostituição. Eles têm querem estabelecer relacionamentos. Relações afetivas, de namoro mesmo, de conhecer, de trocar carícias, de amor. E quem são os parceiros? Os parceiros são todos os homens. Então, é para dizer que, de qualquer das formas, quer um grupo, quer outro, não é? Estão ali os homens. E esses homens são de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais. A Perpétua está a dizer que este grupo, os homens no caso, eles não fazem prostituição. E eu vou buscar o conceito. Então, há prostitutos também no mercado? Sim, porque também há, esse é outro grupo, trabalhadores de sexo. Ok, trabalhadores de sexo. A troca de prazeres sexuais por um dinheiro, bem material. Por um bem material, pode ser dinheiro ou um outro bem. Isso é prostituição. E este grupo que a Perpétua está a citar, eles oferecem prazer, muitos deles em troca de dinheiro também. Não, mas é diferente. Alguém está a levantar agora, uma pessoa, pronto, pela sua natureza não vou citar o nome, é uma pessoa reservada, mas pronto, sei quem é, está a nos ouvir, está a acompanhar. Diz que há também quem está na prostituição não só por necessidade, mas por gosto também. Sim. É possível. É possível uma questão psicológica que a pessoa adquire com o tempo e a desenvolve porque assim o quer fazer. Ela é realizada, ela consegue manter socialmente e por caprichos quer voltar, quer usufruir daquilo que ele faz. Então adota esse tipo de diversão. É uma diversão mesmo. Eu queria vos convidar para... Eu sou um homem viciado em provocações literárias, né? Eu estive a pensar, numa sociedade maioritariamente cristã, é natural que a prostituição seja alvo de reprovação moral, né? Ao ponto de quase que a prostituição nem figura das nossas agendas sociais, quase nunca se fala delas. Isso depois remete, como vocês poderão concordar comigo, os trabalhadores dessa atividade ficam numa espécie que na defensiva. Como é que, imaginando, por exemplo, que alguém decida deixar essa vida, né? Queira formar um lar, como é que reagiria a família do noivo, do marido, ao saber do passado de ex-prostituta da futura nora? Conhecendo o nosso sistema de valores e o pensamento mais ou menos banto, como é que acham que as famílias reagiriam? Ai pai, essa é a vossa futura nora? Assim, aos 5 anos era um pouco prostituta, mas pronto, já passou. Foi uma provocação idêntica à do Cupapata, não é? Sim, sim. Que vai aparecer como o noivo da médica. Sim, sim. Eu fui criticado durante a semana, sim? Porque não podias falar aquilo, porque ele é Cupapata, mas também... Mas não tinhas uma abordagem, coisa elevada? Exatamente, e eu fiz questão de dizer que não é a minha posição, é o que eu acho que um pai faria, e trazendo a nossa realidade, sem falsos moralismos. Exatamente. E nós estamos muitas vezes presos à moralidade, o politicamente correto. Estou numa sociedade onde eu tenho que ter uma postura, que as pessoas têm de conhecer como portanto, o senhor falando de tal, ele pensa assim. Eu acho um bocadinho errado. Agora, em relação a esta questão, eu vou me manter na mesma. Colocando a moral de parte, eu tenho certeza absoluta que as mães, principalmente, não vão olhar bem para uma situação em que o filho está a apresentar como noiva uma pessoa que toda a sociedade conhece por causa do tipo de atividade prática que tinha. Sim. Uma família, normalmente, a nossa família, a nossa realidade... Atenção, nós estamos em Angola, nós estamos na Europa.
mente aberta, tá, a nossa mente é aberta também, né? Mas a nossa cultura muitas vezes nos limita e nos põe preso, ok, atenção, esta aqui é a nossa realidade e há coisas que eu não posso aceitar. Primeiro porque está a minha família, depois estão os vizinhos, depois está toda uma sociedade que vai passar uma vida inteira a criticar a minha família e o meu filho, propriamente dito, por causa da noiva que encontrou associada ao tipo de atividade que praticava. Em Mesmo suma, que em relação ao passado bem. não haja aqueles vídeos comprometedores, mesmo que depois não haja... Acabam sempre por saber, porque é uma coisa que nós fazemos com muita facilidade, que é passar informação. O fulano, a fulana, a mãe não sabia, ninguém sabia. Um dia antes do noivado todo mundo já sabe. Agora essa expressão muito pejorativa de era da via, né? Não se diz se havia Lubito Exatamente, Benguela, agora se havia também com a grande ajuda que as redes sociais dão. Pois é. De repente, se calhar não existia vídeo, não existia foto, e elas começam a surgir do nada. Pois, vamos falar todos. Bom, é uma provocação para os dois também. Bem, eu acho que o perdão existe. Correto. O perdão existe, é uma vida que levava. A mesma coisa que um presidiário. Na altura em que ele sai, todo mundo fala dele. Mas Mas parece que a depois nossa passa. sociedade rapidamente perdoa quem mata e não perdoa quem esteve na prostituição, não é? Sim, porque quem esteve na prostituição não matou, e acho que o grande pecado, se calhar, o pecado mais grave é matar. E vou só dar aqui um exemplo, e porque me perdi nas minhas palavras. Peço desculpas. Não tem de quê. Desculpa. Eu tenho uma amiga daquela época, da adolescência, da juventude, que também não era muito santa, não era muito boa pessoa. Mas naquela de virmos todas para Benguela, estudarmos, ela acabou por conhecer um grande homem, por assim dizer. E disse-me, mas tu, que eu quero, eu me caso e ponto final. Vou mudar de vida. Mostrou o peito para a família e disse, esta é a minha esposa. Estão A juntos força do amor. há 26 anos. Ok. Espetacular. Parabéns. Não tem família que se opôs, não tem nada. E é um casal formidável. Temos que continuar a Os acreditar na filhos recuperação estão das pessoas. grandes, porque é aquela questão de manter a sua performance diante da sociedade, de que ela está bem, mesmo as pessoas sabendo onde é que ela vive, em que condições é que ela dorme, que pais é que tem, não é? Não lhe davam tudo, mas ela estava ali sempre. É porque aquilo vinha de algum sítio. Mas chegou alguém e disse, és tu que eu quero. Estão agora com 4 filhos, todos rapazes, Aleluia. formados, estão bem. Eu acho que tudo depende de quem te vai receber. Sim. E eu acho que a sociedade deve estar preparada para isso. Não é? Reabilitar as pessoas. Eu diria, e sempre hei de dizer, Cristo ajuda quem arrepende-se. E se ela arrependeu-se da vida que levava, então o melhor caminho é seguir, visto que a prostituição é um valor. E ela, como uma mulher, tendo um lar, terá de se contrapor contra aquilo que a família do homem vai falar ou vai dizer. Que não serão sempre boas coisas, haverá sempre uma predisposição à pessoa a ser conotada. O que isto leva? Quando o amor, a força, a coragem, a determinação vence-se as barreiras. E essas barreiras, para serem totalmente vencidas, então a pessoa, que neste caso a mulher, que era da via, como vulgarmente era chamada anteriormente, é necessário também que ela dê um valor diferente daquilo que ela passou. Exatamente. E para isso, ela tem que mostrar boas ações, porque também terá filhos. E conforme o Hernani tivera dito, o passado sempre resplandece para o futuro. E o que é que os filhos vão falar ao ouvirem do tipo da vida que a mãe levava? Então, Mas também fica um exemplo de vida para os próprios filhos, se um dia souberem da história. E eu acredito que a pessoa mais idônea, mais próxima para passar esta informação, poderá ser mesmo a própria pessoa que vivenciou. Porque eu gosto que as pessoas falem na primeira pessoa. assim. Será a própria mãe. E quem sabe que estes filhos, não é, poderão salvar, vamos assim dizer,
mais uma jovem nesta vida, dando-lhe amor. Porque às vezes o amor transforma tudo, como diz o Eritson. Então eu acredito que nós temos que estar preparados para perdoar. Porque apesar de tudo, alguma necessidade levou-lhe a fazer isso. Não é? E então acho que tudo é perdoável. Então, mas eu também vejo um cenário em que isso depois joga desfavoravelmente para o próprio filho. Porquê? Porque nas escolas eles podem ser vítimas de chacota, gozo por parte dos colegas por conhecerem o passado da mãe. O ideal era que isto concorresse para o bem e que as coisas funcionassem como a Perpétua está a dizer, isso é num plano ideal. Era bom que as coisas acontecessem assim. Mas tanto num como no outro, estou a falar propriamente do caso do filho, não é? Em aceitar essa situação e o impacto disso na vida dele, no futuro, e a situação dos pais em relação à nora. O que nós podemos sempre esperar é uma situação de não aceitação. Não pode. Mas como é que tu nos traz, com tantas moças na cidade, como é que tu nos trazes exatamente uma com este passado? Será que tu não sabias? Portanto, entre a moça visada e o filho, há ali uma relação de confiança e dá para ver que há amor. Portanto, conhecendo o passado dela, eu aceito ela tal como ela é e eu comprometo a esquecer o passado dela. Sim, isso da parte do homem. Da parte do homem, agora. Sim. A questão aqui é em relação à família do homem. Mas eu também não vou casar com a família. Sim, vou casar com um homem que me quer. Mas a família mas deve ser respeito à família. A família tem muito peso no relacionamento. Também só influencia negativamente se o tal amor já não é amor. Sabe o que alguém é disse? Brinquedo de amor. Alguém disse assim, o mais velho aconselhou-me, se ouvíssemos sempre o conselho das nossas mães, Angola nunca seria independente, né? De vez em quando. Bom, 18 horas e 53 minutos, programa Roda de Cambas, 5ª edição. Estamos hoje a refletir sobre saúde pública, né? Começamos, como já deram conta, com esse tópico da prostituição. Presenças no estúdio de Hernani Domingos, convidado residente mais assíduo, mais pontual deste espaço, que foi lançado em junho. Ausências justificadas, mais do que justificadas, do Carlos Pacatolo, outro convidado residente, que por deveres de ofício não se encontra na província de Benguela. A ausência também de Cristiano Fernandes, o mentor deste espaço, o moderador principal, que não pode estar cá conosco, porque está adoentado. No estúdio, presenças inaugurais de Perpétua Chaluca e de Eritson Xingue. Eu sou o Gociante Patissa e eu queria vos convidar para sermos revolucionários. Vamos arrancar o Cristiano de casa, ele tem que ficar logo bom. As melhoras dele estão lentas, né? Está aqui a enviar mensagens. Não, eu já lhe disse que ele ainda vai a tempo de chegar aqui no programa. Ele tem que vir, tem que estar aqui. Aqui um pedido da chefe Perpétua. Às 19 horas, Alexandre Bernardo confirma, vamos ter um bloco de publicidade às 19, certo? Ainda temos alguns minutos. Queria partilhar convosco um episódio. Há alguns anos, por conta de uma formação em serviço, estávamos em Luanda, é Atrio, né? Atrio Nova Vida? Não, quer dizer, a recepção de um hotel. Estávamos a fazer serão, eram mais ou menos 22 horas, de repente assustamos uma mulher a descer as escadas, a correr desesperada, totalmente nua, aos gritos. Quando fomos inquirir, era que tinha sido levada por um cliente para o quarto da pensão, espancou-a, e ela teve que sair do quarto a correr nua. Por sorte, a rua era patrulhada. Depois apareceram aqueles polícias que a gente chama Pinipuk. Ela foi socorrida. Sabe como é que é também a solidariedade feminina? Logo alguém aí na rua entregou pano, emprestou. E numa coisa de 10 minutos estavam a sair com um homem detido. O que eu pergunto é, a Perpétua já disse no princípio que elas também, as de Benguela, têm sido espancadas. Sim. Mas elas calam ou vão queixar-se às autoridades? Calam-se. Calam-se. Calam-se porque elas não têm a certeza de que serão ouvidas e por conta de tudo que nós estamos a abordar, por ser ainda um grande problema social, não é? Nós não aceitamos que as pessoas estejam na prostituição. Então não são ouvidas e elas preferem calar-se. Sim. E elas muitas das vezes até preferem, para pararem de serem espancadas, elas preferem devolver o valor. Não é? Em troca do silêncio e em troca de parar com a agressão. Não tem como, e é todo este trabalho que nós temos estado a fazer de sensibilizá-las, em falar sobre os direitos que têm, e os direitos mesmo que têm de ir até a polícia
queixar-se, porque acaba por cair naquilo que é a violência doméstica. Será que ela não tem medo de ir à polícia apresentar a situação e ser presa ou detida por causa da atividade que desempenha? Mas não é crime. É crime? Pronto, mas será que ela sabe disso? Ela sabe que não é crime. Porque Não é crime, mas não está legalizada a prostituição. Não está legalizada. Não seria melhor legalizar? E não lhe vão prender por isso. Eu acredito que o trabalho que está a ser feito agora pelo PNUD, não é? Que é o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é isso? Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Sim, sim. Eles estão a trabalhar no sentido de criar-se pelo menos um diploma legal, não é? Para que se comece a trabalhar naquilo que é os direitos das trabalhadoras, dos trabalhadores de sexo, porque também temos muitos homens. Muitos homens que se legalizasse, depois seria mais fácil proteger. Se nós não legalizamos, torna-se uma atividade não criminosa, mas marginal, e elas ficam à mercê destas... É esta preocupação que se tem olhando já para a lei que o país tem sobre violência doméstica. Precisa de se criar este diploma legal para que realmente elas sejam reconhecidas e que as autoridades policiais, no caso, saibam que a qualquer momento hão de receber alguém por queixa, não é, de que foi agredida em função da sua profissão, e que elas sejam recebidas, ouvidas, e o assunto seja tratado da mesma forma como uma pessoa casada que também acaba de ser violentada. Então é neste sentido que se está a trabalhar. Ouviu-se trabalhadoras de sexo de 4 províncias do país. Eu tive a felicidade de estar em 2 províncias para acompanhar este processo, que é o BA aqui na província de Benguela, e na verdade há muito que tem a que se fazer. E depois temos mesmo o caso do direito à saúde. Elas às vezes estão doentes com alguma ITS, têm até receio de ir a uma consulta para tratar esta infecção de transmissão sexual. O que quer dizer que tem-se muito trabalho para fazer, porque não podemos nos esquecer que apesar de elas serem trabalhadoras ou trabalhadores de sexo, e nesse caso são mais lesadas as mulheres, não é? Elas são esposas, são mães, são irmãs e têm este direito à saúde. Então todo este programa de prevenção leva com que elas conheçam os seus direitos de saúde e conheçam os seus direitos jurídicos para se protelar pela sua vida. Ok, bom, tal como dissemos, às 19 horas pontualmente vamos ter o nosso bloco de publicidade. Na segunda parte voltaremos para olhar para a seroprevalência e comportamento de riscos. Este é o seu espaço Roda de Cambas. Vamos à publicidade. Publicidade. Rádio Benguela. Os grandes artistas passam por aqui. Bonjour, je m'appelle Jacob Desvarieux, je suis un musicien du groupe Kassav et aujourd'hui je suis avec vous sur Radio Benguela 92.9. Oi, eu sou Suzana Librano, estou com a Rádio Benguela. Olá, eu sou o Puto Português, estou convosco na sintonia da Rádio Benguela. Olá pessoal, daqui é o vosso boy Cage1, eu escuto a Rádio Benguela. A Rádio Benguela faz parte da minha vida. 92.9 FM, um amor de sintonia. Roda de Cambas, um encontro com os grandes protagonistas da vida, na vida de cada um de nós. Este é Pure Magic e Rebecca Malope, presença musical nossa na República da África do Sul, com Chulu Lalele, música quer dizer ouça e ouça. Saiu na década de 1990, no álbum South African Rhythm and Riot, coletânea de 1999. É um debate entre um casal
a mulher pressente que o marido está tendo outra relação, que está a lhe deixar, então ela diz, pá, assim sendo, vai já de uma vez. Ele diz, não, fica calma, não vou, quer dizer, ele quer o melhor dos dois mundos e vai prometendo, vai enganando a senhora com falsas promessas de amor eterno. A língua é Siswati, uma língua falada em parte da Suazilândia, pelo povo Swazi, também na África do Sul. Perpétua, a ser verdade o drama da música do marido que está a ter outra relação, engana a senhora, estamos perante um comportamento de risco? Estamos diante ao comportamento de risco. Até porque muitas das relações extraconjugais não são feitas usando o preservativo. E ali está o grande risco. Por isso é que muitas das vezes em nossas unidades sanitárias aparecem muitas mulheres já em estado de doença, não é? Espantam-se diante de um resultado positivo para o VIH e muitas das vezes com 2, 3 ITS em simultâneo, sem saber porquê. E ela diz, não, eu só tenho o meu marido e o meu marido é fiel. Então estamos diante desta situação das grandes promessas de amor, que eu sou o único seu amor e eterno amor, mas que na verdade muitos têm estado a pular as cercas e a prejudicar um lar. E eu acredito que quando se parte para uma relação extraconjugal, aí sim aconselhava-se, neste caso, não é, o uso redobrado do preservativo, para que exatamente o casamento seja, ainda que falso, não é, porque já existe uma relação extraconjugal, haja realmente saúde, porque isto é que importa. E às vezes, por destino, este nosso parceiro já é portador do VIH, não é? Está a fazer a medicação porque sabe do seu estado serológico, mas continua a ter relações sexuais desprotegidas, quer na rua, no extraconjugal, como em casa. Nem ele está bem, porque nesses casos, quando já és portador do VIH, o que se orienta é que uses o preservativo nas relações, para se evitar a reinfecção. Não, ele continua a se reinfectar, quer com uma ou com outra parceira, independentemente, porque pode-se dar o caso que uma seja negativa por conta do problema de defeito genético da célula, que recebe o vírus, que ajuda a multiplicação do vírus, não é? Mas há aí uma questão de reinfecção. Mas ele está a fazer a toma dos antirretrovirais e nenhuma nem outra parceira está a fazer. E ali há todo um risco de não haver saúde no meio desta relação tripla. Bom, eu não é para logo que foi proposto o tema para a edição de hoje pelo nosso realizador, né, o Cristiano Fernandes. Acabei por fazer alguma pesquisa e uma delas foi ver debates no YouTube e um dos debates acesos era sobre duas perguntas essenciais na realidade do Brasil. Você namoraria com uma pessoa seropositiva? Ou como é que você reagiria se lhe contassem que o seu parceiro ou a sua parceira tem o vírus do VIH? Esta é a pergunta para você lá para casa. Não tem que responder já, mas é para ir refletindo. Mas vocês que trabalham nessa causa, Hernani, hoje parece que estou a marginalizar, não é? E ele é um grande ativista para o VIH. Podes perguntar tudo que ele também sabe com propriedade. Pois, daqui a pouco, agora vou tentar controlar a minha boca, levantar perguntas sem ser por menção a nomes. Mas a questão está ali. Estamos a falar da relação com pessoas vivendo, sendo que umas podem ter, outras não têm. Qual seria, nos casos que vos chegam, na experiência que vocês têm, o comum é as pessoas, ao conquistarem alguém, dizerem que, olha, eu sou portador, ou nem tanto? Ou como é que chega a ser desonestidade se a pessoa que tem pede namoro a outra parte e não esclarece? Como é que é? Tem a obrigação de contar? Eu penso que tem a obrigação de contar. Os números indicam que há de facto em grau elevado pessoas em Benguela e em Angola que vivem com o HIV/AIDS na chave perpétua. O número é elevado, né? Pronto, mas acredito que uma grande minoria deste grupo tem a responsabilidade e o cuidado de partilhar seu status serológico, quer com a família,
Muitos nem sequer com a família falam, escondem a doença e se tiverem a fazer a medicação, fazem a medicação às escondidas. Quer dizer, por vezes ainda não é doença, a infecção não é necessariamente doença. Bom, esconde o Estado então, o Estado. Sim. Escondem dos parceiros, e se for num caso em que está a gostar, se for uma menina está a gostar de um rapaz, ou se for um menino está a gostar de uma menina, muitos não têm o cuidado de partilhar com a próxima, nesse caso vamos chamar a vítima, não é? O seu estado serológico, que é completamente condenável. Agora, eu até me atreveria a responder ao desafio e à pergunta que lançaste lá para fora. Gociante, eu gosto de dizer às pessoas, os meus amigos me conhecem, nós temos que nos afastar dos falsos moralismos, porque existe muito isso na nossa sociedade e em certa medida isso atrapalha o andamento normal das coisas. Em princípio, não. Em princípio eu não aceitaria. Não aceitaria. Fundamenta que é para não ser. Não, mas não aceitaria porque isso tem muito a ver com o conhecimento, a experiência que nós temos desse tipo de situação. Em princípio, não. Mas eu posso desenhar aqui uma situação extraordinária em que eu gosto muito dela. E aí o amor fala mais alto, a Perpétua está a gostar dessa parte. E aí me deixo levar e também tenho informação de que é possível, com todo o cuidado que nós podemos ter, é possível não ser infectado, desde que tenhamos o devido cuidado, mas não deixa de ser um risco e nós, na nossa realidade africana, ainda temos muito medo quer da doença, do nome em si. O nome HIV ainda representa um bicho, um monstro. Então, em princípio, não. E agora já vão me atacar as pessoas, porque parece que isso não se diz, né? Eu disse que o Hernani era um ativista sênior. Vou passar para o Infanto. não digas isso. Ele está a rir. Sim, mas é isso mesmo. Dentro do programa que nós trabalhamos, nós queremos garantir sensibilizar as pessoas. Mas o politicamente correto não é perigoso nessa abordagem perpétua, não? Isso até estamos a cair para aquilo que é a grande. Eu tenho dito que a pior das infecções oportunistas que as pessoas portadoras do vírus do VIH têm é o estigma e a discriminação. Eu preferia que os portadores do VIH tivessem uma tuberculose, porque você vai dar o tuberculostático e ele vai ficar curado. Vai ter uma diarreia, você vai tratar. Tem uma pneumonia, você vai tratar. Mas não há medicamento possível para o estigma e a discriminação. E é ali onde está o grande problema. Deixa-me fazer, eu uso uma expressão que as pessoas não gostam, mas tenho que fazer, no meu papel de moderador, eu tenho que fazer papel de advogado do diabo. Aceitar alguém não é uma decisão individual? Tem que ser uma decisão associada a campanhas? É uma decisão individual. Mas não vamos nos esquecer, e eu digo sempre isso. Esta pessoa portadora do vírus da SIDA, quem é? Boa. Quem é? A dizeres um não a esta pessoa, estás a dizer um não a um ser humano. A tua irmã. Mas é melhor aceitar por pena o que tem VIH? Não é por pena. Não é por pena. Nós temos que pensar que nós somos humanos. E os humanos vivem. A Perpétua vai me entender. Só vivem socialmente. Numa situação de amor real, numa situação de amor real, aceitamos, não é? É exatamente isso que eu disse. Pois. Numa situação de amor real, a gente aceita, porque viva o amor. E de outra forma, não. Hernani, aceitarias que a tua irmã portadora do VIH não tivesse ninguém para amá-la? Para estar com ela? Aceitarias que a sua filha portadora do VIH não tivesse ninguém? Só porque tem VIH? Só porque tem o vírus? Bom, são situações difíceis, mas vamos ouvir... Uma coisa é sermos portadores do vírus, vivemos normalmente como qualquer pessoa, posso me casar, posso ter os meus filhos, até porque, felizmente, nós na província de Benguela estamos a organizar o segmento
de crianças que nasceram de mães seropositivas, e do total de mais de 100 e tal crianças, agora não me vem o número exato, que foram testadas neste período de janeiro a maio, nós só tivemos 5 crianças positivas. E essas crianças nasceram de mães seropositivas. Vamos já falar das estatísticas. Vamos ouvir a opinião do... Concorda com a Perpétua? A linha no pensamento? Sim, concordo com o pensamento fisiológico e da doutora, porque é uma pessoa. Merece ser cuidada e merece amor e carinho a todo custo. Se não tiver alguém que a cuide, que a toque, que a abrace, quem vai fazer isso por ela? Se não tiver alguém. Ter VIH é um estado, mas é necessário também que eu, enquanto uma pessoa seropositiva, assim me assumindo para o meu parceiro, também tenha o cuidado de o guardá-lo para não infectá-lo. Exatamente. Atitude positiva. Sim, uma atitude positiva face a este fenômeno, porque não é fácil realmente, mas temos que ter uma consciência capaz de nos levar a este facto. Patrícia, eu preferia namorar com uma pessoa seropositiva, porque em princípio eu sei que ele já é portador do vírus. E toda a nossa relação sexual, seja em que auge estiver, é um pouco naquele princípio que todos nós somos até provar o já contrário. sabemos que ele vai ter que usar o preservativo. Ele tem que colaborar também, porque se for vai colaborar. Não, vai colaborar. Tem que colaborar. Vai colaborar porque este vai ser o nosso diálogo no dia a dia. Agora, o que muitas das vezes acontece? Começamos a relação de um mês com preservativo, no mês seguinte já não tem preservativo na relação. E eu não sei qual é o estado serológico do parceiro ou da parceira. É muito frequente isso. Ao meio da relação, muitos tiram o preservativo sem você dar conta. Não, enquanto que se for positivo, eu sei, porque eu vou fazer o segmento, desculpa só, eu vou fazer o segmento dele, da toma dos medicamentos. A importância da toma dos antirretrovirais é exatamente a supressão da carga viral. Significa que você vai ficar ilibada de ter o vírus a circular na tua corrente sanguínea. Mas também já alguém dizia que amar e ter juízo nem sempre é possível. Também pode ser. Concordo e não concordo, mas eu ainda preferia estar mais segura. Bom, eu neste momento lido muito com pessoas vivendo e eu prefiro estar no seio deles, porque eu sei que acabam por ser pessoas mais verdadeiras do que estar a viver no seio de pessoas cobardes. Porque são e fingem não ser. Estão a infectar dolosamente muita gente. Vamos, o Hernani, pode falar. As teses em sua defesa. Quantas é que são? Quantas teses? É bom ouvir a Perpétua assim mesmo, olhar para ela, porque isso aqui é uma verdadeira aula. Em relação a esses que fazem as infecções dolosas, nós temos de facto combater estas pessoas. Mas a Perpétua adiantou aqui, disse aqui uma coisa que eu acho que é importante e eu vou só pegar a deixa. De facto, eu já conheço os casais, tenho experiência de pessoas, algumas vezes do lado da menina, outras vezes do lado do menino, que encontram-se numa situação de paixão. Eu gosto muito dele, eu gosto muito dele, eu gosto muito dela. Envolvem-se no início com preservativo e depois aí entra a questão do patiça, o amor e o juízo. Tomam uma decisão que é muito importante para o futuro deles. Um dos dois inicia a conversa da necessidade de começarem a praticar o ato sexual sem preservativo. E o outro diz, ok, mas temos que primeiro, nós dois, saber qual é o nosso estado serológico, partindo para um exame. Era muito bom se todos os casais fizessem isto. E o que é que tenho visto? As pessoas se encontram, olho no olho, o amor está no ar, beijo na boca, e depois começamos a pensar erradamente que por aquilo que eu sinto por esta pessoa, eu acho que já podemos nos envolver desprotegidamente e que nada nos vai acontecer. Aliás, nunca aconteceu com ninguém, nunca ouvi nada, por que nós também não podemos fazer? Meus amigos, o mais importante mesmo, aquilo que se recomenda, e o que nós fazíamos nos nossos tempos, quer ter uma decisão de praticar o sexo sem preservativo, portanto de forma desprotegida, nada melhor do que primeiro fazer um exame. Depois dos dois saberem o estado serológico de um e do outro, aí sim
Vocês têm a liberdade de fazer as coisas como querem. Mas atenção, o ter conhecimento, consciência do meu estado serológico não significa que, pronto, agora eu já posso pular de corda em corda e que as coisas vão correr bem, até porque eu fiz aquele exame. Não. Eu conheço o meu estado e conheço também o estado do meu parceiro. A melhor forma de me proteger a mim e proteger o meu parceiro é ou partir pela não é melhor fidelidade. A abstenção. Não. Extraconjugais. Então, fidelidade, né? Fidelidade, né? Ou fidelidade, ou, meu amigo, nunca abrir mão de um preservativo. Quero mandar um abraço e transmitir a vocês o calor que recebemos do companheiro Adão Filipe, o diretor desta casa de rádio e um dos responsáveis pela reestruturação da grelha de programação, através da qual a Rádio Benguela passou a oferecer este produto de utilidade pública chamado Roda de Cambas. E pronto, ele levantava uma coisa que tratávamos lá para trás, que era da prostituição, termos este segmento, se quisermos, socialmente mais básico, e ao passo que temos outro aparentemente mais refinado, daquelas contratações interprovinciais e tantos mais. Eu queria agora levantar um ângulo, e eu sei que pronto, poderei levar com pedradas da sociedade, mas nós não estamos aqui para sermos hipócritas. A minha pergunta é a seguinte: quando se fala de grupos de risco, o politicamente correto leva-nos apenas a olhar para os caminhonistas, os usuários de drogas, os homossexuais. Não seria também importante incluir os candidatos e as candidatas dos concursos de misses? Porque volta e meia há denúncias de coação para a prática de sexo levada a cabo por organizadores e patrocinadores. As vossas atividades levam em conta os candidatos a misses como grupo de risco? Há muitas notícias e são frequentes, quase que anualmente há um escândalo que rebenta neste segmento. Então são jovens que estão lançados para a vulnerabilidade. Bem, nós não falaríamos no caso só das concorrentes ou dos concorrentes, porque agora também tenho os misters. Sim. Não é? Então, há para hétero, há para homem. Hoje o Ministério da Saúde trabalha com dois grupos essencialmente bem concebidos. Temos a população-chave, que vamos enquadrar os homossexuais, vamos enquadrar os usuários de droga injetável e vamos enquadrar as trabalhadoras e trabalhadores de sexo. E temos os grupos vulneráveis, onde vamos encontrar os camionistas, vamos encontrar os adolescentes e jovens, vamos encontrar os presidiários. São fundamentalmente estes. Se me estou a esquecer algum, Eridson, faça lembrar. São esses dois grupos com esses subgrupos. Então, todos os misters, todas as misses entram para o grupo de jovens, é importante que na qual tem que se começar fortemente a voltar a trabalhar. Com certeza. Trabalhou-se bastante na prevenção do VIH, mas ao que tudo indica e para os números, até porque por Benguela, se nós olharmos para os nossos dados, estamos a ter muitos jovens dos 15 aos 25 anos a entrarem para o grupo da positividade. Não é? Quando fala positividade, refere-se às pessoas infectadas, às pessoas que testam positivo. Pessoas infectadas. Então, há esta necessidade de nós trabalharmos com um grupo de jovens. Voltar a falar seriamente sobre o VIH, sobre as ITS. Até porque hoje, ao que tudo indica, as relações até muitas não são vaginais no seio dos jovens, porque as meninas querem manter a virginidade até conseguirem efetivamente um parceiro, mas as relações sexuais estão a ser anais. Que o risco é maior. Que o risco da infecção é maior, porque nós sabemos que não é um canal próprio para as relações sexuais. E nem o lubrificante garante segurança. Aí está. Nós, quando começamos a trabalhar com os homossexuais, percebemos que muitos eram induzidos a terem as relações usando o lubrificante como o único meio de barreira, de prevenção. Mas não. O lubrificante só vai facilitar a entrada do pênis e nada mais. Não é nenhum método de prevenção. Então, há esta necessidade de que os jovens façam o uso, do preservativo. E nós temos bastante preservativo masculino e preservativo feminino. Até o masculino falhou
durante este período. Falhou. Mas o feminino enfrentou muita resistência. A Femidão não tem tido tanta aceitação como tem tido. Olha, mas nessa altura do não preservativo masculino, tivemos muita saída do preservativo feminino. Até porque o preservativo feminino acaba por ser um pouquinho mais eficaz para as relações sexuais anais, por causa da sua disposição à volta. Quer dizer, quando colocas no ano, aquela parte externa que fica, não é, vai proteger inclusive do contato entre o corpo masculino e a sua área em que há este contato. Então tivemos muita... Explicando, com certeza, porque também pouco falávamos sobre o preservativo feminino, até porque também não havia em grandes quantidades. Mas hoje já se está a produzir em grandes quantidades e temos em Benguela o preservativo feminino. E felizmente, durante este período, finais de maio e todo o mês de junho, tivemos uma grande saída. Então, Patrícia, eu acredito que, se calhar, nos próximos programas da Roda de Cambas, pudéssemos falar exatamente. Porque aqui em Benguela tivemos um projeto que também está agora a fechar, que foi implementado pela ADPP, que trabalhou. O projeto Esperança está a fechar? Não é o projeto Esperança como está? O projeto Esperança já fechou há bastante tempo. Mas este é um projeto de meninas que a ADPP implementou cerca de 7 meses, numa fase experimental. Eu ainda não tive acesso ao resultado deste projeto, para saber qual é o impacto que teve, porque eles trabalharam a nível das escolas e era necessário que os professores estivessem envolvidos, porque seriam depois os professores a darem continuidade do trabalho a nível da escola. Só que este trabalho era feito nas escolas e fora do sistema de ensino, porque nós sabemos que há muita juventude que está fora da escola. Eram bancadas ao nível dos bairros, uma tenda, onde tinha um ativista com todo o material informativo e tinha de atender até 25 pessoas, mas passar informação individual para este grupo. O objetivo era atingir cerca de 2.500 meninas, só meninas, porque nós sabemos que acabam por ser as mais vulneráveis ainda dentre o grupo de jovens, as meninas. Então foi um trabalho que eu acredito que... E porque também todos nós, os pais, acabamos por ser... Quer dizer, tínhamos que ser os grandes ativistas em relação ao VIH. Pouco falamos do VIH na família, pouco falamos da sexualidade. Exatamente. Então fica muito complicado. Contributos? Em relação a essa pergunta, acham que está esgotado? Alguma acréscimo? Bom, enquanto não... Perpétua, fazer um pouco de greve, uma coisa... Então, mas como é que é? Se se fala corte vertical, então, mas o pai fica como nesse programa, no sistema do corte de transmissão vertical da mãe profeta, o pai então qual é o lugar dele? Fica como? O pai. Não entra nas notícias? É plateia? Hoje até já mudamos um pouquinho a denominação. Sim, mudou. Até porque todas as mulheres que retornassem das maternidades ficavam preocupadas porque não havia corte. Estavam à espera da cesariana. Então retirou-se a terminologia corte e hoje só falamos mesmo da prevenção da transmissão vertical, que começa na consulta de pré-natal, onde a mulher é testada, a ser positiva, começa de imediato com a toma dos antirretrovirais. Felizmente, os antirretrovirais já passamos de 4 comprimidos dias para 1 dia. Boa. É bom também para quem diz que às vezes há efeitos colaterais, como... Todo antirretroviral, todo tem efeitos colaterais. E sem medo de errar, são medicamentos muito fortes e que de alguma forma trazem mesmo algum transtorno nos primeiros dias, mas quem os faz diz que, sem dar em conta, esses efeitos acabam por passar. A esperança e é maior. Varia de pessoa para pessoa. Okay. Há quem não sente nada, okay. Há quem sente muito e há quem sente mais ou menos os efeitos dos medicamentos. Então a mulher começa a fazer este tratamento durante a gravidez, vai levar durante toda a gravidez, vai para a maternidade, onde nós falávamos que vai fazer o corte, mas vai fazer um tratamento de manutenção em comprimidos,
ou pode fazer injetável. Se tivermos injetável, vai fazer o injetável. O efeito é o mesmo. É uma ampola que vai se colocar no soro e a mulher vai fazer, não é? Vai fazer a dose de ataque, depois vai fazer a da manutenção, até o bebê nascer, até ao corte do cordão umbilical. A minha pergunta é estúpida, mas é sincera, tá bem? Que é a seguinte. Agora, o pai... Quando há essa questão, significa que o pai não é infectado, a mãe é que é infectada? Ou como é que é? Não. Neste caso, estamos a criar condições para que aquela criança que está a ser gerada, não é? Não se infecta, porque não vai se infectar pelo pai, mas pela mãe, porque a criança está ali envolvida entre o líquido amniótico. O pai infectado não lança semente infectada? Bem, a transmissão não vai ser diretamente para o feto, mas vai ser para a mãe. E a mãe é que vai infectar o bebê. Também não sabia. Por isso a nossa preocupação com a mãe. Porque se a mãe fizer a toma correta dos antirretrovirais, vai ter aquilo que eu já chamei aqui de supressão da carga viral, e esta criança vai nascer apenas exposta. Por isso é que nós vamos fazer o segmento da criança por 18 meses. Até a 6ª semana vai fazer também um antirretroviral, um xarope. Depois vai fazer a medicação com cotrimoxazol até completar 18 meses. E, atenção, a grande novidade no meio de tudo isso é que esta criança que nasce hoje de uma mãe seropositiva, regrada, que significa que faz a toma correta dos antirretrovirais, vai poder mamar até 1 ano. Será amamentada até 1 ano. Primeiro, até o 6º mês, como qualquer criança, amamentação exclusiva, sem mistura de outro tipo de leites, de água, de alimento, como uma criança normal, sem ser nascida de uma mãe seropositiva. Só a partir dos 6 meses é que começa com alimentação mista. E vai seguindo, só que conciliado com o xarope de cotrimoxazol. E vai ser feito, então, o primeiro teste depois do desmame, não é? De 1 ano, são 12 meses. Podemos testá-la 2 meses depois, mas ainda assim, efetivamente, aquele resultado não nos diz nada. O resultado definitivo é só mesmo aos 18 meses. Perpétua, permita-me uma certa gaba. Nós temos que nos gabar por termos o luxo de contar com vocês, por aquilo que representam socialmente, pelo nível de informação que têm, porque vocês poderão concordar comigo que um dos problemas grandes, sobretudo no segmento da comunicação, é o acesso à informação e aos dados. Por isso vamos agradecer o apoio que nos deram quando estivemos a pesquisar para preparar este programa. Eu estive a ver, olhando para algumas cifras, o número de óbitos no programa materno-infantil, né? De janeiro a maio deste ano, malária em crianças, né? Por malária foram 792 óbitos. Por desnutrição, 219, por doenças respiratórias agudas, 157 óbitos, de um total de 1.295. Guardei para o fim o que é mais importante. Por morte associada ao VIH e SIDA, 0. Este quadro mostra que estamos a ganhar a batalha ou que houve óbitos, só que não chegaram ao conhecimento das autoridades? Não. Essas crianças acabam de alguma forma morrendo mesmo no hospital. Só que todas as pessoas, até provar o contrário, não morrem de SIDA como tal. Morrem de alguma infecção oportunista. Então o registro que fica é da doença oportunista. Só que o médico, quando fizer o registro de óbito, vai ter que dizer que morreu, por exemplo, de malnutrição associado ao VIH, a SIDA. Então o registro fica. Agora, quem vai tirar os dados deste... que é o médico faz? O registro de óbito para as estatísticas é que vai ter que separar. Estes que morreram de malária, de pneumonia, de tuberculose associada ao VIH. E aqueles que morreram simplesmente de malária ou de tuberculose. Que é para nós sabermos quantos. Então, há uma deficiência nos registros, porque quer queiramos que não, apesar de que muitos estão a morrer na igreja, porque a igreja agora está a curar o VIH com água. Isso é uma mentira muito grande. Sim, estão a curar com água, muitos estão a morrer na igreja, muitos estão a morrer no curandeiro, muitos estão a morrer mesmo no hospital.
Agora, no hospital, realmente, a estatística é que tem que vir com maior propriedade. Agora, e nós temos realmente esta dificuldade de registro. Então, o que é que nós fizemos? Vamos mesmo até a fonte buscar esta informação. Que morreram crianças, que morreram adultos, só que por uma outra infecção. Adultos estão a morrer, são portadores do VIH, mas não estão a morrer de SIDA. Com certeza. Estão a morrer de AVC. Ok. Não é? Não se E pode como fazer eu uma já relação dizia, direta assim. exatamente, como eu já dizia, a maior infecção oportunista que as pessoas carregam é o estigma e a discriminação. Muitos estão a morrer por conta da depressão. Ias levantar uma pergunta? Não, eu agora fiquei aqui com uma dúvida, mas é em relação aos dados que lançaste, onde de SIDA 0, não é? E pegando aqui na explicação da doutora Perpétua, significa que Agora já passei neste período... de camba para a doutora. Criar barreiras, né? Você tirou também de júnior para infanto. A flexibilidade. Bom, mas a questão que eu queria colocar é, em relação à explicação da doutora Perpétua, significa que neste período citado pelo Gociante, não houve mortes por SIDA? Houve, né? Houve. Acho que é só uma melhoriazinha dos registros. Okay. E essa é a nossa grande luta. Até porque a partir de segunda-feira vamos ter uma auditoria do paciente para sabermos de concreto nas unidades de referência que as dados são oficiais, de 5 municípios daqui da província de Benguela, quantos novos casos entraram de janeiro a dezembro de 2017, quantos efetivamente começaram a fazer o tratamento por causa da estratégia universal. Pois. Como todos nós sabemos, é 90, 90, 90. Quer dizer, diagnosticar 90% da população para ver se conseguimos atacar quem realmente está infectado e não sabe do seu estado serológico. Desses positivos, 90% devem começar a fazer o tratamento com os antirretrovirais, para que 90% tenham supressão da carga viral. Então há esta necessidade de irmos buscar os dados para sabermos efetivamente como é que estamos em termos estatísticos. Queria pegar ali, voltando ao programa de luta contra a SIDA, no documento que nos foi apresentado, refere-se a janeiro a maio de 2008. A estatística indica que de um total de 997 casos positivos, né, registrados, o município de Benguela aparece logo com 480 positivos, que inclui 94 gestantes. Lubito está com 214 casos de infecção positiva, das quais 94... bom, agora penso que há uma coincidência que poderá ser, mas vamos manter os números. Benguela está com 480, Lubito com 214, depois vem Bahia Farta e Cubal com uma média de 60. Por que essa diferença, por que essa concentração no município sede? Bem, Benguela. Na verdade, até hoje os dados mostram-nos que a grande taxa de positividade para o VIH está no município do Lubito. Esses dados que apresentamos, que são provisórios, são provisórios, mas até provisórios de provisórios mesmo, porque o nosso sistema não conseguiu fazer a descarga dos dados do município do Lubito. Tá bem. O município do Lubito testa menos que o município de Benguela, só que tem sempre mais positivos. Ok. E então isso dá esta ideia da taxa de positividade maior para o município do Lubito. E se esses dados até tiverem uma percentagem, que agora não me lembro muito bem, mesmo havendo esta diferença de ter mais 400 em Benguela e 200 no Lubito, a taxa de positividade acaba por ser sempre maior para o município do Lubito, porque a taxa de positividade é um cálculo que se faz olhando para o total de testados com os positivos. Tá bem, pronto. Então, há uma questão, desculpa. O Cubal vem em terceiro, não é? Bom, eu queria então o Cubal geralmente fica ali no terceiro. Eu queria falar do Cubal, porque em alguns casos em quarto. Será que os números do Cubal não têm sido de certa forma afetados por causa da presença do hospital de referência para a tuberculose, onde vão lá parar muitas pessoas de Benguela, de Lubito e até de outras províncias? Sim. E nós temos tido em consideração a isto. E felizmente aquele hospital tem uma equipa boa e consegue destrinçar quantos positivos são mesmo do Cubal
e quantos são extra. E isso nos dá exatamente a ideia. Mas quando olhamos assim no total que ali está, e o mesmo acontece para o município de Benguela. Desses 400, a maior parte são pessoas que vêm para a consulta no centro oftalmológico. Ok, agora 19 horas e 44 minutos, caminhamos para os últimos 15 minutos do nosso programa. Este é Roda de Cambas, edição número 5, realização de Cristiano Fernandes, presenças em estúdio de Hernani Domingos, convidado residente Perpétua Chaluca e Eridson Xing, profissionais de saúde pública. Como o nosso ouvinte, a nossa ouvinte já conseguiu perceber, estamos a fazer do programa uma verdadeira roda de cambas, com uma abordagem o mais coloquial, o mais bem-humorada possível, evitando aquelas abordagens muito técnicas, não é? Até porque não é assim que falamos na roda de cambas, né? Queríamos olhar agora para o último subtema da nossa sessão de hoje. Vamos então olhar para as virtudes e defeitos das abordagens de sensibilização para a mudança. Eu vou começar por um episódio. Estávamos num programa internacional há alguns anos, no meio do grupo, cada um de um país diferente. Dado momento, alguém disse que queria falar comigo. Pronto, o que é que eu fiz? Levou-me para o lado, mano, eu queria me abrir contigo. Gosto muito, cada vez que tu falas do trabalho que vocês fazem em Angola, da tua organização, falava da AJS, naturalmente, Associação Juvenil para a Solidariedade. Ele dizia-me que gostava porque eu não me dizia doentes de SIDA, dizia sempre pessoas vivendo com VIH. Ele diz que notou uma atitude de respeito e queria por isso me contar que era portador de VIH. Eu não sabia que emoção sentir, acho que é muita responsabilidade quando alguém vem me transmitir uma confidência desta, né? Ouvi-lhe, mas aquilo que retive é que ele vivia nesta condição já passados 20 anos e contou que no princípio fazia parte dos grupos de apoio, mas na leitura dele os grupos eram de uma carga de melancolia e puxavam para baixo. Preferiu viver sozinho, fazer o seu tratamento do que pertencer aos grupos. Vocês também têm essa percepção de que partilha-se muita melancolia nos grupos, não sei como é que chamam, de pessoas vivendo... Os grupos de ajuda mútua. Sim, os grupos de ajuda mútua, assim. Faz sentido que se queixem que a abordagem é muito, muito melancólica, de desespero e que ao invés de dar força tende a puxar para baixo? De certo modo vou dizer que sim, porque por Benguela, felizmente temos um grupo que já há mais de 5 anos vamos trabalhando com pessoas vivendo e reunimos com alguma regularidade. A verdade é que o grupo precisa de ter pessoas na liderança fortes e com temas atuais, não é? Liderantes. Exatamente, e que ajudem essas pessoas a terem a autoestima mais para lá, mais para cima. E, na verdade, o que acontece nesses grupos é que muitas das pessoas vivendo que participam dessas sessões de grupo de ajuda mútua vão para lá e encontram um espaço para descarrego. Então, estes grupos devem ser, em princípio, liderados por 2 entidades que, por Benguela, temos entre aspas, porque era necessário que na prática estivessem a fazer. É necessário que tenha um assistente social, para que este assistente social consiga ouvir e ajudar de alguma forma a fazer o encaminhamento de todos os problemas sociais e econômicos que essas pessoas levam. Porque elas precisam de um espaço para o desabafo e encontram o grupo de ajuda mútua. Então tem que ter um assistente social. E nós não temos assistentes sociais nos grupos, eu acredito que seja uma realidade não só de Angola, não só de Benguela, quiçá mesmo de África. O país que muito trabalha sobre isso e bem e com perfeição é o Brasil. E precisamos também de psicólogos. E quase que não temos. Nós felizmente tivemos psicóloga por 2 anos e é uma altura que eu, sem medo de errar, uma menina, Rosemé, para si, um beijo, um abração, minha querida, fazes falta. Ela mesmo sem saber muito sobre o VIH, disse, eu estou disposta a trabalhar com este grupo. E fez de tudo. Ia aos hospitais, falava com os internados, punha para cima os internados, ajudava os internados a passar a informação para uma pessoa de confiança na família, que muito precisam, porque senão o resultado dele acaba por ser espalhado para toda a família, que às vezes não é necessário.
tinha sessões, tinha consultas individuais para as pessoas vivendo e tinha as sessões coletivas. Então o GAME já não era um centro de descarrego. Hoje que não temos a psicóloga, o GAME voltou a ser um centro de descarrego. A assistente social que deveria estar presente no GAME sou euzinha, mas agora, infelizmente com responsabilidades interprovinciais, com regionais. responsabilidades acrescidas, tenho que apoiar não só as pessoas vivendo de Benguela, mas como do Kwanza Sul, do Bié e do Ambo. Então não tenho tempo de parar, de sentar, mas quando estou, tento fazer com alguma perfeição. Então precisamos de psicólogos, precisamos de assistentes sociais. E eu tenho estado a fazer este convite na comunicação social, porque muitos de nós esperamos um subsídio para isto. E eu tenho estado a dizer que nos outros países faz-se o voluntariado como se fosse um hobby. Você diz, eu 2 dias por semana, 3 vezes por mês, vou fazer a minha parte. Não é? E eu acho que a parte bíblica que diz que vamos para a terra fazer um pouquinho o que Jesus nos ensinou, é isso. Tu não precisas ir para lá ensinar a rezar o Pai Nosso, até porque tem pessoas de diferentes denominações religiosas. Precisas de ir fazer aquilo que você aprendeu, a ajudar a fazer alguma coisa bem. Se encontrarmos pessoas voluntárias, eu acredito que o GAME já deixará de ser um centro de descarrego, mas sim um centro porque o GAME já ajudou e tem estado a ajudar muito boa gente, até porque nós, só para dar um exemplo, vamos ajudando com que esses pais com muitas dificuldades consigam ter os seus filhos a fazer o ensino médio. E nós sabemos a grande dificuldade que se tem hoje de colocar os filhos a fazer o ensino médio. Vamos e batemos a porta das direções escolares. Por favor, pode conseguir nos colocar 2 crianças a estudar. É o mínimo que se pode fazer. E só isso já é um grande apoio. E também agradecer à ADRA, que muito tem estado a fazer dentro daquilo que é a sua responsabilidade social. Não tem um programa direto específico para as pessoas vivendo, mas de forma transversal vão apoiando a organização, porque é uma organização, a Ekumbiombaka, que trabalha para pessoas vivendo e que dão todo um apoio. Deram inicialmente o espaço para as reuniões, as sessões quinzenais. Hoje temos a Casa Vida, ainda não a funcionar em pleno, e ainda temos os amigos do alheio que vão, assaltam e roubam o mínimo que se pôs de lá, triste, de condições. Então acho que precisamos de voluntários para que realmente este centro denominado Casa Vida comece a funcionar. Precisamos até se calhar de um diretor, alguém que tenha experiência de gestão institucional para ajudar a pôr aquele centro a funcionar, porque muitas não têm experiência, mas são elas que estão lá a gerir todo este processo. Já a fechar, queria dar 1 minuto a cada um de vocês para dirigir uma palavra, primeiro para aquelas pessoas que vão transmitindo o vírus de maneira dolosa, né, de maneira intencional, e pronto, dirijam-se a essas pessoas, por favor, imaginando que existam. 1 minuto para cada um. Eu penso que existem sim, e há muitos episódios que nós vamos ouvindo ligados entre essas pessoas que andam com seringas, e seja num estádio muito elevado da intenção de infectar, e as outras pessoas que têm consciência do seu estado serológico não partilham e envolvem-se com a consciência do risco de infectar outras pessoas. Eu acredito que existem sim essas pessoas que infectam, mas com consciência. Então estas pessoas, uma palavrinha, é consciencialização, não é? Nós muitos já falamos, não faça ao outro aquilo que não gostarias que te fizessem. Ora, esta pessoa já está, em relação ao caso que nós estamos a tratar, mas tem famílias. Será que gostaria que fizessem isso ao seu irmão, a um parente seu, que sentiria, não é? Ora, tu já estás a viver com isso e se calhar não queres ir sozinho, não queres padecer sozinho deste mal e queres trazer contigo outras pessoas. Portanto, consciencialização e muito amor no coração. Palavras de Hernani Domingos para fechar. Falta o Eridson Xing e a Pepeta, um minuto. Para as pessoas que já convivem com esta pandemia, que tenham uma atitude positiva e que olhem para a sociedade, porque o mundo precisa de pessoas para se desenvolver, e que o VIH mutila muita gente, diminui a taxa de
mentalidade a nível mundial, quer seja então que tenham comportamentos positivos, que mudem de atitude, que não infectem ilicitamente as pessoas e que acima de tudo amem a vida e que esta vida passa por não infectar os outros, tá bem? Perpétua, a sua palavra para fechar. Bem, eu chamaria mesmo a atenção à responsabilidade que cada um de nós tem de ter. Eu acredito que se cada um de nós disser não à infecção e souber que é uma pessoa de risco, não é? Então estará atenta e estará isenta de se infectar. Porque até provar o contrário, todos nós somos seropositivos. Só mesmo o teste de VIH. Então não vale a pena olhar para o homem mais musculoso, bonito, forte, elegante. Não vale a pena olhar para a menina mais forte, bonita, o homem um homem abastado. Então que sejamos todos responsáveis em torno desta luta contra o VIH. E eu tenho dito mais, que a luta é contra o vírus e não contra as pessoas. Amemos aquelas pessoas que hoje já são portadoras do vírus. Não é da prostituição nem da má vida, mas o VIH tem várias formas de transmissão. Então vamos amar quem já está positivo. Obrigado, meus cambas, por virem. Vamos colocar ponto final. Da nossa parte é tudo. Agradecer a si que acompanha a Rádio Benguela. Daqui a pouco entra o noticiário numa conexão com os estúdios centrais em Luanda. Eu sou o Gociante Patissa. Estive a moderar este espaço, a fazer o lugar do Cristiano Fernandes. Cristiano Fernandes, esperando que na próxima semana ele venha já se junte à roda. O Gibson Kawanda, um abraço a si, a todos. Cristiano, rápidas melhoras. Esperamos que para a semana você ocupe o seu lugar de moderador. Roda de Cambas, ponto final. Roda de Cambas. Roda de Cambas. Um encontro com os grandes protagonistas da vida. Na vida de cada um de nós. Roda de Cambas. O ponto de encontro dos amigos para falarmos de si, de nós e de todas as coisas. Roda de Cambas.